Olá, amigos. Vamos começar mais um material do nosso curso de avaliação de políticas públicas. E esse é um material bastante interessante, inclusive é uma área que eu já pesquisei no passado, que eu tenho muito interesse, mas que, sinceramente, para avaliação de políticas públicas, eu acho um pouco complexo em termos de você ter que fazer um investimento muito grande para fazer a avaliação. Eu vou explicar mais à frente por quê. Tá? Então, a gente vai estar estudando o uso de modelos de equilíbrio geral computável, né, para você avaliar políticas públicas. Não há um livro específico que eu esteja utilizando para esse material, mas sim uma coletânea de artigos e teses que eu coloquei lá na plataforma Moodle para que vocês possam baixar e fazer a leitura. Então, nessa modelagem econômica, a gente tem modelos específicos e modelos de uso geral. Tá? Os modelos específicos são esses que são construídos para o estudo de um problema econômico em particular e para uma situação em particular. Já os modelos de uso geral são utilizados na análise e previsão da economia como um todo, né? Então, são modelos mais gerais para a economia. Os modelos específicos, eles são, em geral, modelos econométricos, modelos multissetoriais. Esses modelos econométricos ou macroeconométricos vão estudar agregados macroeconômicos, né, apresentam resultados globais e são direcionados para previsão e simulação de variáveis econômicas ao longo do tempo, ou também descrevem as principais relações entre os agregados macroeconômicos. Os modelos multissetoriais usam a teoria de insumo-produto como um dos principais elementos na sua construção, e também os seus resultados são setoriais. Ou seja, um modelo de insumo-produto ele é construído a partir de informações econômicas de uma dada região, que é dividida, por sua vez, em um determinado número de setores produtivos. Então, os modelos de uso geral, eles são agrupados em modelos econométricos e modelos aplicados de equilíbrio geral. Tá? Esses modelos econométricos de uso geral também estudam os agregados econômicos. Apresentam aí resultados agregados ou globais da economia e são voltados para uma simulação e previsão de variáveis econômicas ao longo do tempo, descrevem as principais relações entre os agregados macroeconômicos e diferem dos modelos aplicados de equilíbrio geral computável, por considerar o lado monetário do sistema econômico. Então, os modelos econométricos de uso geral tratam a moeda dentro do sistema e, por isso, a produção é afetada por ela. Já os modelos de EGC, que eu vou ficar chamando assim de agora em diante, né, modelos de equilíbrio geral computável, consideram o lado real do sistema econômico, onde a moeda não influencia a economia. Então, nos modelos EGC, a quantidade de moeda na economia não afeta os preços relativos, sendo que o índice de preço dos modelos EGC capta somente as mudanças de preços relativos. Então, de acordo com a teoria neoclássica, a moeda tem a função de meio de troca e reserva de valor no sistema econômico, por isso não afeta a produção. Então, os modelos EGC apresentam resultados desagregados. Existe um outro grupo de modelos que resulta dessa integração dos modelos econométricos e dos modelos EGC. Os modelos integrados são interessantes porque proporcionam uma dinâmica aos modelos de equilíbrio geral computável e permitem uma análise setorial ao longo do tempo. Então, se o modelo EGC é interregional, ou seja, divide a economia analisada em várias regiões, aí você pode analisar não só as relações intersetoriais, mas também as relações interregionais
e as relações intersetoriais entre diferentes regiões. Então, os modelos multissetoriais que tem nos CGEs ou EGCs, isso é em inglês, o seu último estágio de desenvolvimento, eles tiveram origem comum aí nos modelos de insumo-produto, que foram desenvolvidos originalmente pelo economista russo radicado nos Estados Unidos, Wassily Leontiev. Eu tenho até uma história interessante, o Leontiev, ele foi quem desenvolveu o modelo de insumo-produto, que eu vou falar mais à frente, e quando eu era estudante lá nos Estados Unidos, no meu doutorado, eu me tornei o presidente da Associação dos Alunos de Pós-Graduação. E, anualmente, essa associação promovia um grande seminário onde se trazia uma autoridade da economia para dar uma palestra. E eu tentei trazer o Leontiev para que ele desse uma palestra para os alunos e professores de lá. Mandei uma correspondência, né? E depois ele me respondeu a correspondência, dizendo que, infelizmente, a sua idade já estava muito avançada, o que não permitia mais ele promover esses deslocamentos para dar palestras. Aí, infelizmente, eu não consegui levar o Leontiev para dar uma palestra no meu departamento, mas tenho a carta dele assinada, né, com o autógrafo dele lá, do Leontiev, que é um grande marco aí, um grande economista, né, que foi quem desenvolveu as análises de insumo-produto, né, que até hoje são muito utilizadas. Então, foram desenvolvidos aí os modelos dinâmicos de insumo-produto, né, os modelos de programação linear, modelos baseados em matrizes de contabilidade social, certo? E, por fim, os modelos aplicados de equilíbrio geral, que a gente está discutindo aqui. Então, esses modelos multissetoriais de equilíbrio geral, eles podem ser considerados como um passo à frente entre os instrumentos de análise multissetorial descritos que a gente descreveu aí anteriormente. Esses modelos são uma extensão dos modelos de insumo-produto e de programação linear, onde você faz uma endogeneização de preços e produção, da introdução de substituição neoclássica na oferta da demanda, da incorporação de comportamento otimizador pelos agentes e de uma descrição completa dos fluxos de renda. Os modelos de equilíbrio geral computável são também baseados na estrutura socioeconômica das matrizes de contabilidade social, com uma desagregação multissetorial e múltiplas classes e grupos representados. Então, vejam que é um modelo complexo de ser montado, né? Ele precisa levar muitas informações e equações que precisam ser estimadas na sua confecção, e quando você vai fazer isso setorialmente, fica ainda mais complexo. Tá? Mas existem, claro, trabalhos que foram feitos, e eu vou apresentar, inclusive, um deles bem interessante no final dessa aula. Então, o modelo de equilíbrio geral computável tem 4 componentes básicos. Tá? Ele tem uma especificação dos atores e agentes, né, cujos comportamentos são analisados no modelo. No modelo simples walrasiano, estão incluídos apenas produtores e famílias, mas no modelo de equilíbrio geral, geralmente inclui também outros agentes, outros atores, como governo, resto do mundo. Também tem outro componente que é a especificação de regras de comportamento para os agentes do modelo. Então, por exemplo, geralmente os produtores refletem uma maximização de lucros sujeito às restrições tecnológicas, enquanto as famílias assumem a maximização de utilidade sujeita a uma restrição orçamentária. Terceiro, a definição dos sinais que serão emitidos ou observados pelos agentes. No modelo típico walrasiano, esses sinais são representados pela estrutura de preços relativos. E, por último,
A explicitação das regras de relacionamento entre os agentes e a estrutura institucional da economia. Por exemplo, supondo-se aí uma competição perfeita, a consequência é que cada agente é tomador de preços e os mercados funcionam perfeitamente. Então, para que esse modelo seja determinado, é necessário ainda a definição das condições de equilíbrio, ou também chamadas de restrições do sistema, que devem ser satisfeitas coletivamente pelos agentes, mas que não são consideradas individualmente. Então, no caso do equilíbrio de mercado, no modelo competitivo, o equilíbrio ele é satisfeito quando um conjunto de preços e quantidades associadas reduzem a zero qualquer excesso de demanda. Então, eu sugiro que vocês façam a leitura desse material que eu deixei a pasta em anexo, né, lá no Moodle, e um destaque muito interessante para vocês, né, boa parte dos alunos são da Sudene, e há um estudo, né, que foi feito pelo IPEA, que faz uma análise justamente da efetividade do Fundo Constitucional do Nordeste, né, o FNE, utilizando um modelo de equilíbrio geral computável. Né? Aliás, corrigindo, esse estudo não é do IPEA, é uma tese de mestrado, né, feita por um aluno lá de São Paulo, tá certo? Então, vale a pena vocês fazerem a leitura para que vocês possam entender melhor como que foi aplicado. Então é isso, pessoal. Assim a gente termina esse material, é um material curto, e vamos dar um pouco mais de ênfase no material a seguir que eu vou apresentar para vocês. Um abraço, até a próxima.